Por que me tornei ateu? Eu sou Ricardo Carvalho e você é muito bem-vindo aqui no canal Na Real dos Fatos. Vou contar para vocês um pouco da minha experiência pessoal com o ateísmo e como se deu esse processo de descrença em minha vida. Antes de entrar nesse assunto, gostaria de deixar bem claro aqui que a minha intenção em hipótese nenhuma é insultar, ofender ou desrespeitar a você, religioso ou religiosa, que está assistindo o meu vídeo nesse exato momento. Mas deixo bem claro aqui que a minha intenção é apenas compartilhar da minha experiência pessoal, contando para vocês como se deu o processo de descrença em minha vida, quais foram as etapas e as particularidades que envolveram esse processo, e espero que eu alcance esse objetivo. Deixo bem claro também que não é minha intenção induzir ou influenciar a você religioso ou religiosa a se tornar um ateu ou ateia, pois isso aí é uma questão, uma decisão muito particular de cada um. Volto a dizer, minha intenção aqui é apenas compartilhar para vocês da minha experiência pessoal com o ateísmo, a fim de talvez agregar e produzir pontos positivos a você, espectador. Quando digo talvez, estou certo de que esse vídeo vai agradar a uns e desagradar a outros, mas eu espero que venha produzir para você algo de positivo. Eu já assisti vários relatos e histórias de ateus e ateias espalhados aí pelo mundo, e o que chamou a minha atenção é as particularidades desse processo na vida de cada um. Então, embora haja uma certa semelhança nas histórias de ateus, por que digo isso? Porque na maioria das vezes sempre foi alguém que veio de alguma religião e aí, com o passar do tempo, acordou, percebeu que tudo não passava de uma grande ilusão, de uma grande farsa, manipulação, alienação, e aí aquela pessoa caiu em si e tornou-se um ateu ou ateia, tá? Então, geralmente há essas semelhanças nas histórias, mas não necessariamente todas as histórias são iguais. Inclusive, eu acho que uma das coisas que me motivou a vir aqui me expondo e contando o meu relato, a minha história pessoal, é justamente essas particularidades, esses detalhes que eu acho interessante abordar, tá? Para mim não haveria nenhuma relevância, nenhuma importância vir aqui como mais um e apenas dizer eu era religioso e hoje sou ateu. Não haveria nenhuma importância fazer isso, mas motivado, por essas particularidades, achei interessante compartilhar aí com você. Mas agora vamos deixar de enrolação. Dito isto, vamos ao que interessa. Por que me tornei ateu? Venho de uma família tradicional evangélica, onde alguns familiares me induziram e me influenciaram a acreditar na ideia da existência de um Deus bom, perfeito, criador de todas as coisas. De forma específica, estou me referindo ao Deus da Bíblia, Jesus Cristo. Como eu disse anteriormente, cada um tem as suas particularidades, não é? Tem pessoas que vieram da religião do budismo, do espiritismo, do islamismo, não importa. No meu caso, eu venho de uma família tradicional evangélica, onde eles me ensinaram a respeito de Jesus Cristo e da Bíblia, como referência, como base de toda a crença do cristianismo. Quando eu digo que fui induzido e influenciado por alguns familiares, estou partindo de um raciocínio lógico, simples e do óbvio, na verdade. Raciocinem comigo. Quando um indivíduo nasce, bebê, que consciência ele tem formada? Nenhuma. Nenhum indivíduo nasce tendo uma religião
dizendo: ah, eu sou budista, eu sou espírita, eu sou cristão. Não. Todo indivíduo, quando ele nasce, ele ainda não tem uma consciência formada. Ele não sabe nem mesmo quem ele é e quem são as pessoas que estão à sua volta. Ele não tem percepção do que é mundo. Até que, com o desenvolver da sua vida, ele vai adquirindo a consciência, ele vai formando a sua consciência. Aí ele vai saber quem ele é, quem são as pessoas que estão à sua volta, os seus pais, o que se chama, o que se entende de mundo, qual o seu papel no mundo. Então, partindo do óbvio, todo ser humano nasce isento, livre de crenças. Ele é neutro, ele ainda não tem consciência formada, percepção, noção. Como eu disse, a partir daí é que vai sendo construído a sua consciência. Ele passa a ter a noção e a percepção do que se chama mundo, tá? Então, partindo do óbvio, é por isso que eu afirmo que fui induzido e influenciado por alguns familiares a acreditar. Então, a minha família, ela foi a principal responsável por implantar em minha mente a ideologia de Deus, tá? Foram eles que foram responsáveis pela construção de fé em minha vida. Eu era apenas uma criancinha, como tantas outras que nascem, como eu falei para vocês, sem crenças. Posso dizer, todo ser humano ao nascer nasce ateu, porque ele não tem nenhuma consciência formada, tá? Então é por esse motivo eu acho bem importante frisar isso aqui, para que você também raciocine. Você é inteligente, você tem capacidade de também raciocinar e chegar a essa conclusão. Todo ser humano nasce livre de crenças, até que alguém influencie, induza ele a acreditar, tá? E aí sabemos que existem as mais diversas religiões no mundo, e para cada religião no mundo elas apresentam a figura de um Deus, tá? Com algumas particularidades, mas em resumo, de uma forma geral, todas as religiões elas têm o mesmo objetivo em comum: alienar, escravizar, tá? Manipular as pessoas, e elas fazem isso direitinho. Elas vêm cumprindo o seu papel desde os primórdios da história das religiões. Esse é o resultado que vemos aí no mundo. Então, por isso que eu faço questão de frisar aqui: fui induzido e influenciado pela minha família. E eu acho que isso, de uma forma geral, acontece praticamente na vida de todas as crianças que nascem dentro de um lar religioso. Aqueles pais, aquela família vai induzir, vai influenciar seus filhos a acreditar na existência de algum Deus, tá? Bom, aos 12 anos de idade, fui batizado na igreja evangélica de acordo com os preceitos e ensinamentos da Bíblia, pois a minha família, me levava a esses cultos da igreja evangélica, e ali eu fui aprendendo cada vez mais a respeito de Jesus, da Bíblia, até que aos 13 anos de idade eu já fazia parte do grupo de louvor da igreja que eu frequentava, tá? Uma das coisas que me fascinava muito na igreja evangélica, nos cultos da igreja evangélica, eram as canções que eram cantadas ali em adoração a Jesus. Aquelas letras sugestivas que expressavam a grandeza de Deus, sua essência, seus feitos, maravilhas. Tudo isso me fascinava, me envolvia muito, me atraía muito aquelas canções. E eu lembro que na primeira vez que eu cheguei naquela igreja, ao ver aquele grupo de música ali na frente da igreja se apresentando, cantando com tanta fé, entusiasmo e devoção a Jesus, aquelas letras expressando a grandeza de Deus, o que Ele fazia, tudo isso me fascinava, me envolvia. E é a partir dali que eu comecei a desejar fazer parte daquele grupo também. Eu não sabia como eu ia participar daquele grupo, mas à medida que eu ia frequentando os cultos, cada vez que eu olhava para aquele grupo de música, eu desejava. E eu comecei a me imaginar ali como um integrante
daquele grupo de louvor. Como eu era um adolescente, né, uma criança, pode-se dizer, com 13 anos, muito dedicada, obediente, temente a Jesus, eu queria me sentir útil na obra de Deus. Eu também queria fazer alguma coisa. E aí o tempo foi passando, eu tive a oportunidade de aprender a tocar um instrumento e, resumindo, aos 13 anos de idade eu já era tecladista do grupo de música dessa igreja, tá? Na verdade, mais um tecladista. Existiam outros tecladistas também nessa igreja. Talvez você esteja aí curioso, querendo saber qual era a denominação. Eu fazia parte de uma igreja batista e aí aos 13 anos de idade eu me tornei tecladista, comecei tocando na sede da igreja batista. Com o passar do tempo, à medida que eu fui me dedicando, me aperfeiçoando no mundo da música, né, nos louvores, então eu passei a tocar também nas filiais da igreja batista, tá? O tempo foi passando e eu fui me envolvendo mais ainda na igreja, no meio evangélico, na obra de Deus, até que um certo dia a pastora dessa igreja, ela me chamou, olhou para mim e disse: Ricardo, eu vejo que você é um adolescente muito esforçado, dedicado na obra de Deus, e vejo também um chamado de Deus em sua vida especial, um chamado ministerial, pastoral. Confesso que eu fiquei surpreso, né? Quando a pastora falou aquilo, com aquele olhar de assustado, olhei para ela e sem entender, porque eu era apenas um adolescente de 13 anos, um mero e simples tecladista na igreja, e nunca me imaginei como um pastor. Mas mesmo com aquele olhar de surpreso, eu me senti feliz, radiante, né, ao ouvir aquelas palavras da pastora, aquela profecia de que eu ia ser um pastor, porque tudo que eu queria era me sentir útil na obra de Deus. Eu queria agradar a Jesus de todas as maneiras possíveis. Então eu olhei para ela, né, e disse: pastora, eis-me aqui, eu estou aqui para obedecer à vontade de Jesus. Se Ele me quer como um pastor, se Ele quer que eu também faça essa obra, né, mais uma missão em minha vida, eu estou aqui para obedecer. Saí dali alegre, feliz, e a partir dali esse pensamento ficou em minha mente, né? Eu vou ser um pastor, eu quero ser um pastor, Jesus me escolheu para ser um pastor, e isso gerou em mim uma ansiedade. O tempo foi passando e eu ficava nessa expectativa de acontecer essa profecia em minha vida e de fato eu me tornar um pastor. Essa igreja que eu frequentava, em determinadas ocasiões, ela promovia cursos básicos de teologia para as pessoas que queriam aprender mais sobre a Bíblia, e na oportunidade que surgiu, eu me inscrevi num desses cursos, fiz o curso básico de teologia, e é a partir daí que isso despertou em mim um interesse maior em conhecer mais a Bíblia, em conhecer mais sobre Jesus. Não havia me conformado apenas com aquele curso básico de teologia e resolvi fazer um curso mais avançado, com mais profundidade na Bíblia. E aí fiz um seminário teológico, pois naquela época algumas igrejas evangélicas tinham parceria com algumas faculdades que promoviam, né, esses seminários teológicos. E aí eu me inscrevi, fiz o curso, o seminário teológico mais avançado, aprendi mais sobre a Bíblia e acreditem, aos 21 anos de idade, aquela profecia da pastora se cumpriu. Eu me tornei pastor e saía pelas igrejas evangélicas afora, ensinando da Bíblia e influenciando as pessoas a fim de que elas seguissem a Jesus Cristo. Pois agora, como pastor, meu conhecimento era um conhecimento mais avançado, mais profundo, não era mais aquele conhecimento vago, básico e superficial. E é a partir daí também que inicia-se na minha vida de uma forma sutil e gradual o processo de descrença, de desconstrução de fé. Por quê? À medida que eu ia estudando mais a Bíblia, iam surgindo dúvidas e questionamentos acerca dos conteúdos da Bíblia. E foram essas dúvidas,
Foram esses questionamentos que instalaram em minha vida um conflito comigo mesmo. Pois eu comecei a perceber que a Bíblia estava repleta de contradições, de histórias que não condiziam com a verdade dos fatos, tá? E um questionamento aqui que posso dizer que esse questionamento foi o principal responsável pela minha descrença. Foi através desse questionamento que eu despertei e o ateísmo foi entrando na minha vida de uma forma sutil, como eu falei. O primeiro questionamento é acerca da natureza de Deus, pois em toda a minha vida de evangélico, desde a minha família lá, como eu falei aqui para vocês no início do vídeo, até a chegada na igreja, no seminário, eu ouvi e aprendi, né, a respeito do Deus cristão, que ele é perfeito, que ele é bom, que a palavra de Deus é perfeita, é verdadeira, é inquestionável. E uma das coisas que me deixava confuso era a respeito da perfeição de Deus. Como eu acabei de dizer, em toda a minha vida eu ouvi e aprendi que Deus é perfeito. E o que é que a gente entende de perfeição? Né? Na perfeição não se admite falha, não se admite fraqueza, derrota, ignorância, incapacidade, inferioridade e nenhum tipo de sentimento, tais como ódio, sentimento de vingança, rancor, intolerância, indiferença. Então esses sentimentos negativos não são inerentes a um ser sobrenatural, a um Deus, não é? A figura de um Deus. Na verdade, sentimentos negativos são inerentes a seres humanos e não a um ser superior, não é? E a partir daí eu comecei a perceber que alguma coisa estava errado acerca da perfeição de Deus. Se Deus é perfeito, então por que a Bíblia apresenta ele também como imperfeito? Então esse questionamento foi o principal para desconstruir a fé em minha vida, para me fazer perceber que realmente eu estava enganado, iludido acerca da existência de Deus. E diante desse questionamento acerca da perfeição de Deus, eu cheguei a um princípio básico, simples, lógico, óbvio acerca de Deus. E aí eu cheguei à seguinte conclusão: Deus não existe desde que ele não pode ser perfeito e imperfeito ao mesmo tempo. É apenas por esse raciocínio lógico, o óbvio. Deus não existe desde que ele não pode ser perfeito e imperfeito ao mesmo tempo. E para que não fique apenas em minhas palavras, mas para que você, religioso ou religiosa que está assistindo meu vídeo nesse momento, possa conferir, eu aconselho que você pegue sua Bíblia, o livro que você acredita que é perfeito, que é verdadeiro, que é fidedigno, que é a verdade absoluta de Deus. Pegue esse livro aí e veja o que está escrito no Novo Testamento, Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 5, versículo 48. Mateus 5, 48. Diz assim: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Não são palavras de Ricardo, são palavras da Bíblia, desse livro que você, religioso e religiosa, acredita como verdade absoluta. Eu também acreditei por quase toda a minha vida nisso aí. Mas como vocês acabaram de ver, a Bíblia aqui está afirmando que Deus é perfeito. Mas, volto a dizer, como falei anteriormente, na perfeição não se admite falha, fraqueza, derrota, ignorância, incapacidade ou inferioridade e nenhum tipo de sentimento negativo,
tais como ódio, sentimento de vingança, rancor, raiva, intolerância, indiferença. Porque o perfeito é invencível, insuperável, indiscutível, infalível, é o máximo em poder, amor, justiça, sabedoria, inteligência, misericórdia e todos os possíveis sentimentos, atributos positivos, tá? Então, contra fatos não existem argumentos. O Deus bíblico, a Bíblia apresenta ele das duas formas: perfeito e imperfeito ao mesmo tempo. Então, ele não existe, porque ele não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Isso quebra toda a tese de perfeição. E já vimos o porquê. Sentimentos negativos são atributos humanos e não são atributos de um Deus perfeito, tá? E como vocês viram em Mateus, a Bíblia afirma que Deus é perfeito. Vamos ver também ainda em Salmos, Antigo Testamento, tá? Acerca ainda da perfeição. Salmos 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora todo o ser. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. Ainda em Salmos, capítulo 18, versículo 30, diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. E para fechar aí essa parte, né, desse questionamento acerca da perfeição de Deus, abram também aí a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, que diz assim: ele é a rocha cuja a obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça, justo e reto é. Então, contra fatos não existe argumentos. Vimos aí passagens da Bíblia, tá? Desse livro que você, religioso e religiosa, acredita que é perfeito, que é fidedigno, que não há falhas, que não há erros. Pois é, esse mesmo livro apresenta Deus aí das duas formas: perfeito e imperfeito. E como eu disse, na perfeição não se admite falhas. Se você observar no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, a criação de tudo, o Deus bíblico, ele criou tudo, criou o céu, a terra, as estrelas, a lua, o sol, os animais, as plantas, o homem. E depois da sua criação, né, ele se arrependeu de tudo. Aí está uma falha. Deus não é perfeito? Então a sua criação também teria que ser perfeita. E no entanto ele fez tudo e depois ele se arrependeu do que ele fez, e isso também está registrado na Bíblia, tá? Inclusive essa mesma Bíblia afirma que Deus não se arrepende do que faz, que ele não mente nem se arrepende. Mas essa mesma Bíblia também, ela mostra, ela apresenta que Deus se arrependeu sim da criação. Então, aonde está a realidade aí? Então, foi a partir desses questionamentos e tantos outros, tá? Eu aqui só vou destacar a perfeição, a bondade de Deus e acerca da fidelidade da sua palavra. Eu só vou destacar aqui esses três questionamentos que foram o suficiente para que eu acordasse da alienação, da manipulação, da ilusão, da farsa que é a Bíblia, da farsa que é o cristianismo, como todas as religiões em si, tá? De uma forma geral, todas as religiões, elas fazem parte da desgraça da humanidade. De mãos dadas com o capitalismo, as religiões, elas levam as pessoas ao conformismo, levam as pessoas a achar que está tudo bom, que tudo é assim porque o seu Deus permitiu que fosse, e assim elas
vão aí sendo enroladas, iludidas, enganadas, manipuladas, como eu também fui e tantos ainda são, infelizmente. Mas, felizmente, algumas pessoas estão acordando, percebendo que tudo isso aí não passa de uma grande invenção, tá? Os inventores da Bíblia, de tempos remotos, né? Que na verdade a Bíblia e os outros livros que são parecidos com ela vieram de um tempo remoto, onde a ignorância prevalecia, o machismo, o preconceito e tantas outras coisas negativas mais. Então a Bíblia é um compilamento, uma obra bem elaborada. Eu tenho que admitir que os inventores foram inteligentes nesse quesito, mas nem tanto, porque assim como eu e tantas outras pessoas que são inteligentes e usaram a sua inteligência, o seu poder de raciocínio, que é uma ferramenta poderosa, quando você usa a sua mente para raciocinar, pensar, questionar, confrontar, argumentar as ideias, aí esse mundo de ilusão começa a cair, como um castelo de areia que começa a desmoronar, tá? Então eu te aconselho a fazer o mesmo que eu fiz. Use a sua inteligência. Você tem o poder, a capacidade de raciocinar, de pensar e chegar também à mesma conclusão que eu. É só você usar a sua inteligência, a racionalidade que existe em você, e você vai chegar à mesma conclusão que eu. Seu mundo de crenças vai se desconstruir. E foi a partir desses questionamentos, tá? Apenas esses três, porque como eu falei, a Bíblia está repleta de contradições, de atrocidades, maldade, que talvez a mente humana nem possa imaginar. A Bíblia, ela tem, tá? Bom, vamos agora para o segundo questionamento acerca da bondade de Deus. A Bíblia também apresenta Deus como um ser bom, tá? Um ser bom. Mas ao mesmo tempo ela também apresenta Deus como um ser mau. Mais uma contradição, né? E essa contradição também quebra a perfeição de Deus. Pois como eu falei, de um ser perfeito não pode, em hipótese nenhuma, surgir sentimentos negativos. E a maldade é um sentimento negativo, inerente a humanos, né? Não a um ser que se diz sobrenatural. O que é que se entende da figura de um Deus? Um ser sobrenatural, não comparado com humanos. Não pode um ser sobrenatural ser comparado com humanos. Mas um ser sobrenatural, ele é invisível, ele é imaterial, com atributos exclusivos a um ser sobrenatural e não a humanos. E eu já provei para vocês que o Deus bíblico, ele falhou na criação. Em algumas passagens a Bíblia afirma que ele não mente, não se arrepende. E a Bíblia também mostra que ele mente e se arrepende, tá? E eu vou provar para vocês. Mas veja aí o que está escrito. Vamos ver que a Bíblia fala, né, que Deus é bom, mas ao mesmo tempo ele também é mau. E isso está registrado lá no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 38, tá? Que diz assim: porventura da boca do Altíssimo não sai tanto o mal como o bem? Vejamos numa tradução de hoje, na linguagem de hoje. Tanto as coisas boas como as coisas más acontecem por ordem do Altíssimo. Tá aí mais uma passagem bíblica que apresenta Deus como sendo um personagem bom e também sendo um personagem mau. Não sou eu, não são palavras de Ricardo, são palavras da Bíblia. A Bíblia diz: porventura da boca do Altíssimo não sai tanto o mal como o bem? Tanto as coisas boas como as más acontecem por ordem do Altíssimo. Então, como vocês acabaram de ver aí, contra fatos não existem argumentos. O Deus da Bíblia, assim como todas as divindades que foram criadas aí pelos inventores de suas crenças e de seus deuses, suas divindades, não passa de alienação, não passa de uma ilusão, de uma farsa, tá? Deus não existe desde que ele não pode ser perfeito e imperfeito.
Bom, vamos fechar aqui os questionamentos que me levaram à descrença ao ateísmo. Vejam o que diz o livro de Samuel, 1 Samuel, Antigo Testamento, 15, 29. E também aquele que é a força de Israel não mente e não se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. A Bíblia afirma aqui que o Deus bíblico, ele não é homem para mentir e também não se arrepende. Vejamos Gênesis, primeiro livro do Antigo Testamento, capítulo 6, versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Como eu havia dito anteriormente, Deus foi lá, criou tudo bonitinho e depois ele se arrependeu. Mas a Bíblia também diz que Deus não se arrepende, que ele não é homem, tá? Ele não é homem para mentir e nem se arrepender. E por que a Bíblia mostra aqui que Deus se arrependeu? Ele não é um ser perfeito, imutável. Então, daí percebe-se que a Bíblia é uma farsa, ilusão, mentira, tá? E você só vai ser enganado, iludido, se você quiser, tá? Veja também Êxodo, segundo livro do Antigo Testamento, capítulo 32, versículo 14. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Então, mais um capítulo e versículo da Bíblia que afirma que Deus se arrepende. O Deus bíblico, né? Criado aí pelos seus inventores, que criaram aí a Bíblia para manipular, iludir as pessoas, enganarem as pessoas aí. E quantas pessoas morrem, né? Nesse ilusionismo, nesse charlatanismo que se chama cristianismo, assim como tantas outras religiões. Todas elas têm em comum essa prática de manipular, de enganar. Há um tempo atrás eu até achava que a religião tinha alguma coisa de positivo na vida das pessoas, mas eu concluo que não tem não. Na verdade ela só engana a pessoa, ela faz a pessoa acreditar que existe um Deus que é bom, que vai resolver o seu problema, que vai curar a doença dela, enfim. Mas na verdade aquela pessoa só vai se iludir. É um efeito placebo. Na verdade, o seu problema não vai ser resolvido porque não existe nenhum Deus. Tá? Partindo pelo raciocínio, pela razão, pela racionalidade, vamos chegar a essa conclusão. Deus não existe desde que ele não pode ser perfeito e imperfeito. Tá? Perfeito e imperfeito ao mesmo tempo. Então a Bíblia aqui apresenta Deus como bom e mal, como perfeito e imperfeito, como Deus que não se arrepende do que fala e ao mesmo tempo se arrepende. Então foram esses questionamentos que me despertaram, que me fizeram perceber que tudo isso é balela, conto de fadas, é ilusão, é invencionismo, criacionismo, e é uma grande perca de tempo acreditar num ser que não existe. Então, resumindo, foi através desses questionamentos que fiz que iniciou-se em minha vida o processo de descrença e desconstrução de fé de uma forma gradativa. Quanto mais eu ia estudando a Bíblia e os seus conteúdos, mais eu ia percebendo as falhas, as contradições, as mentiras, a alienação, a ilusão, as fantasias que a Bíblia apresenta, o cristianismo, o Deus bíblico. Mas falando de um modo geral, todas as religiões elas têm a mesma finalidade: enganar, iludir, manipular as pessoas no âmbito geral. Só que para cada religião, cada uma vai apresentar a sua ferramenta. O cristianismo apresenta a Bíblia como a única via
de regra de fé e conduta, né? Então, o cristianismo usa a sua ferramenta para apresentar, para dar ênfase e fundamento às suas crenças. Então, cada religião vai usar a sua ferramenta. A exemplo, o islamismo, né? Os muçulmanos, eles têm lá o livro, o Alcorão. O Alcorão vai apresentar a figura de Alá, o Deus deles, né? Ao qual eles também acreditam e defendem que é o único Deus verdadeiro, o Deus que vai salvar, tá? Então, cada religião, se você observar, ela tem a sua ferramenta de manipulação. Eu dei aqui o exemplo do Alcorão, mas tem o livro dos mortos, dos egípcios, tem o Purvas, o livro de Shivas, o livro dos Mormons e tantos outros. Todas as religiões apresentam a figura do seu Deus. Todas defendem suas crenças. Todas afirmam que só elas são a verdadeira. E é por isso que existe todo esse conflito, toda essa guerrilha desde os primórdios da humanidade, é que as religiões elas se degladiam umas contra as outras, porque cada uma vai defender a sua crença, cada uma vai defender o seu Deus. E no final das contas, quem é que está com a verdade? Qual é o Deus verdadeiro? Pois os cristãos eles vão defender a sua crença, o cristianismo, vão defender o Deus deles, o Deus bíblico, Jesus Cristo. Assim como eu, por quase toda a minha vida, acreditei nisso, na existência de Jesus. Né? Jesus está voltando. Quantas vezes eu ouvi isso? Tenho 38 anos, nunca vi, desde a infância, que eu ouço que Jesus ia voltar. Inclusive, todas essas religiões, as histórias são bem parecidas. Se você pegar lá a história de Shiva, de Alá, podem ver que há uma certa semelhança, que Shiva também prometeu que quando você morrer você vai para o céu, para o paraíso, enfim, toda essa balela aí, toda essa mentira, toda essa ilusão, e que infelizmente milhões de pessoas aí pelo mundo acreditam nisso, até que se permitam usar a sua inteligência, seu poder de raciocínio, e você vai chegar à mesma conclusão que eu e tantos outros ateus. Então, assim, foram esses questionamentos, dentre vários. Na verdade, não tem como citar aqui todos, porque o vídeo ficaria muito extenso. Mas esses questionamentos foram os principais para que eu acordasse dessa ilusão, dessa manipulação. Eu fico a imaginar quantas pessoas estão iludidas no mundo, acreditando nessas ilusões, nessas fantasias, essas mentiras que a Bíblia e esses livros aí que eu já citei, né, dessas religiões que manipulam as pessoas, que levam elas a acreditar no irreal. É preocupante. Quantas famílias aí de evangélicos? Eu conheci famílias de evangélicos onde tinha lá um membro da família que fosse homossexual, que era discriminado, rejeitado. Há famílias onde tem lá um membro que é gay, aonde pais evangélicos chegaram até a expulsar os seus filhos de casa porque os seus filhos eram homossexuais, eram diferentes. Que absurdo isso! Então quantos, né? Eu estou citando aqui apenas um exemplo à parte, mas quantos gays estão reprimidos, são rejeitados, discriminados, são vítimas dos seus próprios pais, do preconceito, da ignorância, da intolerância. Quantas mulheres são vítimas aí do machismo dos homens, que a Bíblia é a principal responsável por induzir esses homens a se acharem os tais. Inclusive, a Bíblia sempre colocou a mulher de escanteio. A mulher nunca teve vez, se vocês observarem as histórias da Bíblia, tá? Que eu não vou nem me ater em entrar nessa particularidade. Fica aí para um outro momento. Mas então, quantas pessoas estão vivendo aí nessa ilusão, nesse conto
nesse conto de fadas, né? Nesse conto de fantasias. Então foi através daí que eu comecei a enxergar e ver. Bom, e para finalizar com os questionamentos que me tornaram um ateu, vos apresento o último questionamento acerca de um mandamento dos 10 mandamentos que está registrado na Bíblia, no segundo livro da Bíblia, no Antigo Testamento, Êxodo, capítulo 20, versículo 13, que diz assim: não matarás. Bom, são 10 mandamentos, como eu acabei de dizer, mas o que eu achei interessante aqui destacar dos 10 é apenas esse mandamento que fala, onde Deus ordena que não cometam o homicídio, não matarás. Deus chama o seu profeta Moisés, representante dele com o povo, e Moisés chega lá para o povo, lê os 10 mandamentos. No versículo 13 ele fala, né? Não matarás. O que me chama a atenção, mais uma contradição de tantas outras contradições que a Bíblia apresenta, tá? É esse quesito aí, do não matarás. Quando você começa a estudar a Bíblia, como eu fiz, com mais profundidade, você vai ver que a Bíblia estima que Deus, o Deus bíblico, tenha matado mais de 25 milhões de pessoas. Eu disse 25 milhões de pessoas. Aí vem a pergunta que não quer calar. Aonde está a perfeição do Deus bíblico aí? Lembram o que eu falei anteriormente? Na perfeição não se admite falha, fraqueza, nenhum sentimento de ódio, vingança, intolerância, indiferença, rancor. Não são atributos inerentes a um ser que se diz, que se apresenta sendo bom, misericordioso, justo e assim por diante. Então, aí está mais uma contradição. Deus não é bom. E por que que ele matou mais de 25 milhões de pessoas? Olha, nem o outro personagem que a Bíblia cita, o tal do Satanás, matou tanta gente assim como o Deus da Bíblia. É só você pesquisar, não sou eu que estou dizendo não, está na Bíblia. Está nas páginas sangrentas da Bíblia. Essa matança toda aí ocorreu, foi realizada pelo Deus da Bíblia. Quando ele não foi lá diretamente e matou, destruiu cidades, homens, mulheres, jovens, crianças, animais, ele deu ordem para que seus profetas fossem lá e destruíssem. Eu não vou nem citar todos os capítulos e versículos da Bíblia que fala dessa matança toda, mas vou deixar apenas aqui Gênesis 6, primeiro livro da Bíblia, Antigo Testamento, versículo 11 ao 13. Deus matou todo mundo para diminuir a violência. Interessante. Para diminuir a violência na terra, o Deus bom da Bíblia foi lá e matou todo mundo, tudo e todos. Que contradição, não é? Para diminuir a violência, mas matar não é um ato de violência? Contra fatos não existem argumentos. Êxodo 9, segundo livro da Bíblia, do versículo 3 ao 6. Deus mata todos os animais dos egípcios com uma forte pestilência. Nenhum sobreviveu. Tá aí. E se você estudar a Bíblia com mais profundidade, você vai ver várias passagens da Bíblia registrando essa matança, esse derramamento de sangue, o não matarás, que esse mesmo Deus disse que os seres humanos não praticassem, o homicídio, não é? E no entanto você vai ver infanticídio, genocídio, estupros, fábulas, mas tantas coisas contraditórias na Bíblia, tantas contradições que vocês não fazem ideia.
Então, esses questionamentos e tantos outros que me fizeram perceber que eu estava enganado, iludido acerca da existência de Deus. Então, voltamos lá àquele raciocínio simples, lógico e óbvio. Deus não existe desde que ele não pode ser perfeito e imperfeito ao mesmo tempo. Ele não pode ser bom e mal ao mesmo tempo. Isso contradiz, isso quebra toda a regra, toda a tese de que Deus é perfeito. Portanto, ele não existe. Então, é só você aí raciocinar, usar o seu poder, a sua capacidade mental, a sua inteligência, raciocine, pense, questione, confronte os conteúdos da Bíblia e você vai acordar também desse sono da ignorância. Todo o seu castelo de fantasia, de ilusão, tudo que você acreditou vai desmoronar aí e a realidade vai vir. Eu sei que de uma certa forma vai gerar um sentimento de decepção, de frustração, mas melhor você acordar agora do que você morrer acreditando nessas fantasias aí, como muitas pessoas, não é? Então está aí o meu relato, está aí o resumo, tá, das particularidades desse processo de descrença. Foi à medida que eu fui estudando a Bíblia que eu fui percebendo as contradições, as mentiras, a farsa, a ilusão que se chama Bíblia, Deus, tá? Isso no âmbito geral. Eu me atentei aqui para o cristianismo porque eu vim do cristianismo, tá? Então eu espero que esse vídeo tenha contribuído aí em alguma coisa. Deixa aí o seu comentário de forma respeitosa. Volto lá ao que eu disse no início do vídeo. A minha intenção não é induzir você a se tornar um ateu ou ateia. A minha intenção é fazer pelo menos com que você pense, use o seu raciocínio. Você tem uma ferramenta poderosa que é a sua inteligência, a sua capacidade mental. Use o seu pensar, o seu raciocínio e você vai chegar a essa conclusão. Eu estou me lembrando aqui de que em toda a minha vida de evangélico, eu nunca vi esses supostos milagres que os vendedores de fé, de ilusão estão aí, né? Eu me refiro aos líderes religiosos. Eles têm cumprido o seu papel muito bem desde os primórdios da história das religiões. Vendem ilusões para as pessoas, afirmam que seus deuses, que suas divindades curam todas as doenças, de uma simples diarreia a um câncer, a AIDS. Mas na verdade nunca vi isso acontecer em nenhum culto da igreja evangélica ou em nenhuma religião. Eu desafio qualquer religião a me provar isso. O que existem são apenas especulações, conversa fiada. Porque ali em tal igreja, em tal lugar, alguém foi curado disso, daquilo, mas fato mesmo, evidência, provas concretas não existem. Tanto sim que os hospitais estão abarrotados de pessoas doentes, pessoas com câncer, diabetes, doenças que a medicina, que a ciência ainda não descobriu a cura. Quantas pessoas amputados? E aí? Onde estão os seus deuses milagrosos que não curam essas pessoas que estão no hospital aí, entre a vida e a morte, com doenças raras, pessoas que estão lutando para viver? E sabe quem é que está ajudando essas pessoas de fato? A ciência, os médicos, pessoas que passaram anos de suas vidas em uma faculdade estudando para ajudar essas pessoas, para amenizar a dor dessas pessoas. São eles sim que merecem o nosso aplauso. A eles sim, mas não aos seus deuses criados por vocês. Então, em toda a minha vida de evangélico, nunca vi uma cura dessa acontecer, um amputado ter o seu membro regenerado. Conversa fiada existe, mas fato, provas, evidências não existem. Até porque, se existisse, então, esse Deus, essas divindades deveriam curar essas pessoas que estão nos hospitais. Já que os deuses de vocês resolvem todos os problemas da humanidade, quantas pessoas estão aí sem um emprego, sem uma casa, nesse mundo injusto, de desigualdades sociais? Então,
Eu desafio o Deus de vocês a resolverem esses problemas. Problemas na humanidade é o que não faltam. Engraçado, né? Cadê esses milagres? O que a gente ouve, esses testemunhos aí, que alguém foi curado disso. Então, se existem essas curas e milagres, então isso significa que as divindades de vocês, elas escolhem a quem vai fazer esses milagres, essas bênçãos. Então esses deuses, eles escolhem quem merece de fato ser curado. Tá aí um questionamento para você pensar, tá? Tudo é fantasia. Um outro exemplo que estou me lembrando, lembro no início do vídeo que eu falei da pastora que me chamou e contou, né, a profecia que eu ia ser um pastor? Pois bem, essa pastora eu presenciei ela falecer na igreja de diabetes. E ela teve todas as complicações possíveis que você possa imaginar que um diabético tem. Ficou cega, teve membros do seu corpo amputado. E eu lembro que ela acreditava que ia ser curada. Ela falava de fé. Ela acreditava que Jesus ia curar ela. Inclusive, algumas pessoas também disseram para ela que Jesus ia curar. Pois eu vi, eu presenciei ela falecer da forma mais triste e dolorosa que um ser humano pode passar. E ela não foi curada. Coitada, né? Morreu acreditando nessa fantasia, nessa ilusão, mas não foi curada. Eu apenas citei esse exemplo, mas quantas pessoas estão aí, assim como ela, sofrendo, acreditando nessa ilusão, infelizmente, não vão ser curadas. Infelizmente, esses milagres não vão acontecer, porque tudo isso é balela, é conversa fiada, é mentira, tá? Bom, desculpe aí pelo desabafo, desculpe aí por qualquer coisa. Minha intenção era apenas compartilhar aí dessa experiência. Espero que eu venha agregar alguma coisa de positivo, se ao menos através do meu relato você começar a questionar, pensar, a investigar no que você acredita, nas crenças da sua religião, talvez seja a Bíblia como eu, você vai chegar à mesma conclusão. Eu torço para que isso aconteça. Muito obrigado pela sua atenção, desculpa aí por alguma coisa e até a próxima. Tchau, tchau.